município brasileiro situado na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma latitude 22°52'46, sul e a uma longitude 40°01'07", oeste, estando a uma altitude de 4 metros acima do nível do mar. É a cidade da região dos lagos com maior economia e exerce determinada influência no cenário estadual. A cidade se consolidou como um influente polo turístico, e é uma importante parte da rota de turismo fluminense, sendo o principal destino da chamada Costa do Sol. Humanidade. Caso fossem quebradas ou roubadas, todos os índios desapareciam da face da terra. Em 1503, a terceira expedição naval portuguesa para reconhecimento do litoral brasileiro, sofreu um naufrágio em Fernando de Noronha e a frota remanescente se dispersou. 2 navios, sob o comando de Américo Vespúcio, seguiram viagem até a Bahia e depois até Cabo Frio. Junto ao porto da Barra de Araruama, os expedicionários construíram e guarneceram com 24 cristãos, uma fortaleza feitoria para explorar o pau-brasil, abundante na margem continental da lagoa. Em 1512, este estabelecimento comercial militar pioneiro, que efetivou a posse portuguesa da nova terra descoberta, e deu início à conquista no continente americano, e que foi destruído pelos índios tupinambás em função das muitas desordens e desavenças que entre eles houve, em 1526. O antigo nome de Cabo Frio era Guatapitiba, que em tupi significa ajuntamento de Búzio. Os franceses traficavam pau-brasil e outras mercadorias com os índios, na costa brasileira, desde 1504. Durante as 3 primeiras décadas do século XVI, praticamente restringiram sua atuação ao litoral da região Nordeste. A partir de 1540, por causa do rigoroso policiamento naval português nestes mares, os franceses exploraram o litoral e levantaram os recursos naturais de Cabo Frio. Em 1556, construíram uma fortaleza feitoria para a exploração de pau-brasil, na mesma ilhota utilizada anteriormente pelos portugueses, junto ao porto da Barra de Araruama. A Casa de Pedra cabo-friense ampliou e consolidou o domínio francês no litoral sudeste, iniciando com a fortaleza de Villegaiguinho no Rio de Janeiro, um ano antes. Doou uma gigantesca sesmaria localizada entre os rios Maqué e Paraíba do Sul, então pertencentes à jurisdição de Cabo Frio, aos chamados Sete Capitães. Em 1630, logo após os índios tupinambás, radicados na aldeia de São Pedro, terem incendiado algumas aldeias goitacazes, simultaneamente, os portugueses do Espírito Santo reagem contra os tupinambás, época em que há a divisão das terras da capitania de Cabo Frio pelos vencedores. Com a região norte desimpedida e como os jesuítas tinham não só uma visão bem mais aguçada e eram também muito bem informados, passaram então a exigir o seu quinhão, e pedem a capitania do Rio de Janeiro 2 sesmarias e logo são atendidos. Sendo uma localizada entre o Rio das Ostras e o Rio Macaé, e logo em seguida levantam a fazenda visando a criação de gado e agricultura e a igreja de Santana. A segunda sesmaria, que havia sido pedida em nome dos índios tupinambás da aldeia de São Pedro, índios trazidos do Espírito Santo pelos jesuítas, localizava-se entre os rios Macaé e Paraíba do Sul, sobrepondo-se aos limites da sesmaria que se havia sido concedida aos Sete Capitães. Entre 1620 e 1630, os primeiros pescadores portugueses que se radicaram na povoação, retiraram-se procurando uma vida melhor nas barras dos rios Macaé e Paraíba do Sul. Nessa época, em torno de 1640, ocorreu a libertação de Portugal do domínio espanhol. Ainda em 1645 a situação continuava difícil e mesmo os degradados, que vieram do Rio de Janeiro para povoar a cidade, fogem para os campos de Goitacazes à procura de terras de volutas e trabalho livre. A cidade de Cabo Frio inviabilizara-se porque a barra de navegação era precária, a fortaleza sem guarnição e armamento, o monopólio real proibia a comercialização do pau-brasil e sal, a arrecadação dos dízimos era feita pelo Rio de Janeiro, não havia serviço religioso cristão, o capitão-mor concentrava os poderes militar, executivo, legislativo e judiciário e o núcleo da passagem era invadido esporadicamente pelas águas das marés de lua. Início do desenvolvimento urbano. Conseguia mais impedir desembarques de inimigos em Búzios e, por isso, a exploração das salinas naturais, primeira e maior riqueza dos colonizadores, foi terminantemente proibida. No entanto, essa ordem não foi cumprida, levando ao tráfico do produto marinho. A Câmara passou então a arrendar as praias do Cabo e em Búzios.
foram construídos 2 engenhos para a produção de aguardente em Araruama e erguida, pelos jesuítas, a Fazenda Campos Novos, futuro estabelecimento agropecuário modelo e foco importante de colonização do atual distrito de Tamoios. Inicialmente, a fazenda foi destinada à criação de gado para o abastecimento de açougues cariocas e de lavras de ouro das Minas Gerais. 2 séculos de expansão. Já no início do século XVIII, o Forte de São Mateus foi guarnecido e rearmado. A defesa da capitania passou a contar também com 1/3 de infantaria, além de um regimento de cavalaria. A cidade de Cabo Frio expandiu-se, sendo aumentada a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída a capela de Nossa Senhora da Guia no Morro do Itajuru e a igreja de São Benedito no Largo da Passagem. Na cidade, viviam cerca de 1.500 habitantes em 350 casas, enquanto que outros 10.000 habitantes espalhavam-se pela capitania, sendo metade constituída por escravos negros. Essa expansão urbana refletia o sucesso de várias atividades económicas que eram exportadas para o Rio de Janeiro, em geral pela Barra de Araruama. Na agricultura, destacavam-se as plantações de anil, cochonilha, legumes, cana-de-açúcar, mandioca, feijão e milho, cujas maiores produções eram da Fazenda Campos Novos, que continuava também a criar gado. Apesar da repressão portuguesa, a produção de sal ainda era abundante. Em Arraial do Cabo, florescia a pesca de arrasto e era construída a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Na armação dos Búzios, entre 1720 e 1770, caçava-se baleia e manufaturava-se o óleo. Nas pescarias de alto mar e no interior da lagoa, capturavam-se peixes e camarões. Nos barreiros e em olarias eram produzidos tijolos e telhas, nas florestas e serrarias derrubavam-se madeiras nobres e em serrarias fabricavam-se grande número de tabuados. Alguns assoreamentos críticos do canal do Itajuru foram dragados e canalizados, por iniciativa particular do engenheiro francês Leger Palmer, permitindo a ampliação da carga e a navegação mais eficiente dos vapores e veleiros que transportavam a grande produção de sal para os armazéns da cidade. Atividades produtivas. A captura e a salga do pescado e do camarão mantiveram-se estáveis, da mesma forma que a manufatura de telhas, tijolos e tabuados. O surgimento da construção naval e da indústria de cal, feita com conchas da lagoa, abriram novas perspectivas económicas regionais. A abolição da escravatura em 1888 e a consequente proclamação da República no ano seguinte, desorganizou algumas atividades produtivas de Cabo Frio, como a agricultura do café, que viu-se substituída pela pecuária em pequena escala. Os ex-escravos da zona rural reagruparam-se e fundaram uma povoação na Praia Rasa, em Búzios, passando a trabalhar na pesca e na horticultura próprias, enquanto os escravos da cidade de Cabo Frio tomaram posse e fundaram a povoação da Abissínia, que mais tarde deu origem ao atual bairro da Vila Nova, trabalhando no fornecimento de carvão vegetal aos antigos senhores. A produção do sal era o mais notável recurso da região, entretanto, não foi afetada. Há alguns anos se fizera a substituição do braço escravo pelos imigrantes portugueses do Aveiro, que trouxeram e adaptaram técnicas artesanais consagradas, resultando no aumento da qualidade e quantidade de cristalização marinha artificial de Araruama. Embora a atividade pesqueira continuasse competitiva, em especial depois da introdução das traineiras na captura em alto mar, até pouco mais de metade do século XX, o Parque Salineiro de Araruama dominou a produção económica regional, cujos reflexos urbanos foram a instalação do aparelhado Hospital Santa Isabel e a atração da iniciativa privada para a exploração do sistema de energia elétrica na cidade. Turismo das praias de banho, em meados da década de 40. No começo, foi ponto de atração de ricos aventureiros da cidade do Rio de Janeiro, de encontro social de poucos privilegiados, de praticantes de esportes náuticos e submarinos. Depois, Cabo Frio passou a se constituir em local de atração turística para cariocas e mineiros, de instalações de residências secundárias, de clubes náuticos, de diversões noturnas, de hotéis, restaurantes, serviços comerciais e de abastecimento. A inauguração da Ponte Rio-Niterói, em 1973, deu lugar à fase atual de turismo de massa. Embora a cidade tenha se expandido até a margem continental fronteira, onde se estabeleceram loteamentos turísticos e um cinturão de imigrantes pobres, Cabo Frio vem recebendo investimentos federais, estaduais, municipais e privados natural e cultural, na infraestrutura viária de água, de energia elétrica, de comunicação, de educação e de saúde, tornando-se, principalmente a partir do início da década de 2000, um polo universitário, com a chegada de instituições de ensino superior, atraindo estudantes de toda a região dos lagos.
A população flutuante aumenta cerca de 10 vezes na temporada de verão. O Parque Salineiro dá sinal de exaustão, devido à concorrência do produto nordestino e pela especulação imobiliária às margens da Lagoa de Araruama, enquanto a pesca fica sobrecarregada pelo esforço excessivo de captura e pela diminuição da qualidade ambiental marinha. Na década de 1980, a descoberta e a exploração de petróleo na chamada Bacia de Campos abriu nova frente de desenvolvimento regional. Os poços extremamente produtivos, que se localizam em frente ao litoral cabo-friense, são responsáveis pelo pagamento de substanciais recursos dos royalties aos cofres do município, que impulsionaram o desenvolvimento e a urbanização da cidade a partir da década de 1990. Obrigada por assistir este vídeo. Se inscreva neste canal e compartilhe. Deus os abençoe.